crentes deveriam postar mais aquilo que Jesus faz em nossas vidas, a mensagem que ele tem, não só para nós, mas para todas as pessoas que assim se achegam para ele. Amém? Como estávamos dizendo, estávamos preocupados com a ministração da palavra de Deus e buscando dentre as mensagens a qual Deus nos pôs no coração. E acredito eu que o Espírito Santo nesta noite tem para o seu coração uma mensagem. Amém? Amém? E a mensagem que nós queremos trazer nesta noite, amados e queridos irmãos, nós intitulamos de Pela Presença de Jesus. Diga comigo, pela presença de Jesus. O texto qual nós tomamos em Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 13 ao versículo de número 32, os irmãos perceberam que os dois discípulos, eles estavam de caminhos para Emaús. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, mas em Jerusalém tinha acontecido um fato muito interessante e um fato que nós chamamos de divisor da história. Porque antes de Jesus nascer, depois que Jesus nasceu, o tempo foi dividido da seguinte forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Então foi um fato divisor da história. Cristo dividiu a história. Mas ele não só fez isso, ele fez muito mais do que dividir a história. Ele veio para libertar o homem dos seus pecados. E nesta noite, irmãos, esse texto qual nós lemos nos mostra que os dois discípulos, eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus durante o seu ministério. E ouviram Jesus dizer que ele haveria de padecer, que ele haveria de ser crucificado. Teve até uma certa passagem onde Jesus, reunido com seus discípulos, começou a dizer: importa que o Cristo vá para Jerusalém e sofra muitas coisas, seja esbofeteado, cuspido, maltratado. E a Bíblia também nos diz que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, de forma nenhuma isto te acontecerá. E Jesus, virando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então nós entendemos que aqueles 12 discípulos, eles tinham conhecimento de que Jesus haveria de morrer, mas também Jesus haveria de ressuscitar. Aleluia! Glória a Jesus! E aqueles 12 discípulos, eles estavam duvidosos, eles estavam a se perguntar por que aquilo aconteceu. E Jesus, como o título da nossa mensagem diz, tendo a presença de Jesus, pela presença de Jesus, Jesus então se aproxima deles e faz de conta que nada sabe, faz de conta que é o único em Jerusalém que não soube daquele evento. E os discípulos perguntam: onde você estava? Que em Jerusalém todos sabem disso, só menos você. E Jesus pergunta o quê? E eles começam a dizer, eles começam a explicar o acontecimento que houve em Jerusalém sobre a morte, a crucificação, mas menos a ressurreição. No que dizia a respeito à ressurreição, eles estavam incrédulos. E nesta noite eu quero vos trazer uma mensagem pela presença de Jesus. Pela presença de Jesus, pela presença de Jesus, a incredulidade tem que sair. Pela presença de Jesus, a enfermidade tem que sair. Aleluia! Pela presença de Jesus, o oprimido tem que ser liberto. Pela
está presente. Nós precisamos mostrar nas Escrituras que Jesus se faz presente. E uma certa feita, amados e queridos irmãos, Jesus, sabendo disso, que os seus discípulos precisavam crer que Ele sempre se faz presente, Jesus então expressa-se dizendo no livro de São Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 20, no capítulo de número 18, no versículo de número 20, melhor dizendo, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia! Glória a Jesus! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus! Mas isso não fora suficiente. Este evento, o qual nós estamos relatando, aconteceu 2 vezes anteriormente. A Bíblia nos diz que depois que Jesus morreu, que Pedro e João e Maria vai até o sepulcro pegar o corpo de Jesus. Mas antes de Pedro e João e Maria fora até o sepulcro. E quando Maria chega lá, não encontra mais o corpo de Jesus, porque ele já tinha ressuscitado. E Maria então pergunta ao coveiro onde colocaram ele, aonde pôs, mestre, me dá o corpo para que eu leve. E Jesus então aparece para Maria e com a sua voz suave e meiga, Jesus chama o nome de Maria, e Maria reconhece a voz de Jesus. Quando Maria reconhece a voz de Jesus, Maria expressa-se dizendo Rabone, e Jesus diz para ela, vai e diz a Pedro para ir para Jerusalém, para lá encontrar com ele. E Maria volta correndo para anunciar aos discípulos. Quando Maria anuncia aos discípulos, a Bíblia também nos diz que Pedro e João, Pedro mais afoito ainda, sai na frente de João, chega no sepulcro, não encontra o corpo. E volta dizendo, é verdade, o corpo não está mais lá. E outra vez agora está reunido os 11 discípulos menos Tomé. E Jesus aparece para os 11 discípulos e começa a ministrar uma palavra. E depois Jesus desaparece novamente. E quando Jesus desaparece, chega Tomé. E os discípulos tudo alegre por causa da presença de Jesus. Se você está preparado. Aleluia! Glória a Jesus! Glorifique o nome dele. Glória a E os Jesus! discípulos estavam tudo alegres por causa da presença de Jesus. E aí então começa a falar que o Tomé nos apareceu. Aí Tomé, como tem muitos crentes ainda hoje, que não crê na presença de Jesus na igreja. Jesus não é mentiroso. A Bíblia é a palavra de Deus e o escritor aos Hebreus ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Verdade. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e penetra até na divisão da alma e do espírito. E tem pessoa que está na igreja e não acredita na presença de Jesus, sai sem receber nada, porque Jesus só trabalha com aqueles que creem. Louvado seja. Aleluia! Glória a Jesus! E os discípulos começaram a dizer para Tomé, e Tomé disse para os discípulos assim, de maneira nenhuma eu creio, se eu não ver e não pôr o dedo nas suas mãos e no lado no qual foi ferido. E Jesus, que não gosta